Bom, então, alunos de hidrologia, a gente vai fazer mais um exercício como treinamento para a terceira prova e também para substituir as aulas que não foram realizadas, né, presenciais. O exercício é de drenagem urbana, utilizando o método racional, né? Então, o enunciado é o seguinte: utilizando o método racional, calcule o aumento da vazão máxima, com tempo de recorrência de 5 anos, gerado pela urbanização do setor noroeste, ok? O setor noroeste é uma área nova de residencial que está sendo implantada aqui em Brasília, né? Ele fica, se a gente olhar no Google Earth, aqui está a asa norte, a asa sul, né? E o setor noroeste ele está sendo implantado, ou já está implantado, nessa região aqui, né? Próximo ao setor militar, próximo à Via Épia, né? E aqui, essa imagem é de 2002, já tem o primeiro arruamento, traçado das ruas, né? Mas se a gente pegar aqui a linha do tempo do Google, a gente vai ver que, à medida que o tempo foi passando, essa área foi se desenvolvendo. Aqui, então, em 2011 já começa a ter os primeiros prédios prontos, né? 2014. Agora, até onde eu sei, já tem gente morando lá, né? E claro, essa urbanização, essa transformação de cerrado para área urbana ou área residencial, ela gerou um aumento da vazão escoada em períodos de chuva, né? Esse aumento poderia causar transtornos, porque essa aqui é uma área mais alta e logo aqui passa a pista do setor terminal norte, né? Que leva ali para o Shopping Boulevard e para aquelas outras regiões, né? E essa pista fica abaixo do setor noroeste, né? Se não fosse tomada nenhuma medida, com esse aumento da vazão, essa pista poderia ser inundada com uma frequência maior do que ela era anteriormente, quando a gente tinha cerrado, né? Então, o enunciado do problema ele pede justamente para quantificar esse aumento da vazão máxima decorrente da urbanização, decorrente da transformação do uso do solo de cerrado para a urbanização, né? Hoje em dia, até me parece que a legislação aqui do Distrito Federal, ela exige que o próprio empreendimento, no caso, o próprio setor noroeste, tome medidas para conter, para segurar, para reter essa vazão máxima e não aumentar os impactos a jusante, né? Então, que tipo de medidas poderiam ser tomadas para reter esse aumento de vazão máxima, né? Tipicamente, tratar de conter, fazer algum reservatório ou trincheiras de infiltração, né? Eventualmente pavimentos permeáveis, né? Ao invés de usar asfalto e concreto, usar aqueles pavimentos tipo concregrama, algum tipo de pavimento que favoreça a absorção de água, né? O que o setor noroeste fez, me parece, foi conectar todos os seus sistemas de drenagem pluvial a uma bacia de detenção, né? Então vocês veem aqui essa forma circular, isso aqui é uma bacia de detenção. Quem passa aqui pelo setor terminal e olhar para a direita vai ver tipicamente essa bacia, né? Então o que essa bacia faz? Ela é um reservatório escavado no chão e ela recebe o pluvial de todas essas quadras residenciais aqui e amortece, então com isso ela segura essa vazão para que não aumente a frequência de inundações nessas áreas aqui que estão mais baixas, principalmente essa via aqui, essa pista, né? Se você olhar mais de perto, vamos ver que também essa bacia de detenção ela tem um vertedor aqui, né? Porque ela tem um período de retorno para o dimensionamento, deve ser 10 anos ou 5 anos, né? Mas se vier uma chuva maior do que essa, a bacia de detenção não vai ter capacidade de acumular tudo e vai acabar tendo que extravasar esse excesso de vazão. E aí tem esse vertedor aqui que tem essa função de extravasar, né?
Então, o enunciado é justamente calcular qual é o aumento de vazão decorrente dessa urbanização. Então, a gente tem que calcular a vazão antes e a vazão depois, ok? Então, primeira coisa, vamos aqui no Google Earth mesmo, calcular qual é a área urbanizada, né? Então, eu tenho aqui, um polígono de uns 1000 metros por 600 metros, mais ou menos, né? Aí tem mais um polígonozinho aqui de uns 300 por 300, ok? Então vamos abrir um Excel aqui e a gente vai calculando essas áreas. Então, o polígono 1 tem 1000 por 600, né? O polígono 2 tem 300 por 300. E o polígono 3 aqui do noroeste vai ter, vamos ver, esse polígono 3 vai ter 550 por 250, ok? Então essa é a área total que a gente vai considerar, 550 por 250. Então isso aqui, vamos ver as áreas que correspondem a isso aqui, vai ser em metros quadrados, seria 1000 por 600. Então isso aqui em hectares vão ser 6 hectares provavelmente. Não, 60 hectares, ok? Esse aqui vai ser 300 por 300, seriam 9 hectares. E esse aqui vai ser 550 vezes 250, seriam 13 hectares, né? No total, a gente tem uma área aí de 83 hectares, vamos dizer, 83 hectares, né? Então essa é a área total urbanizada. Lembrando, era uma área que antes, lá até 2008, 2009 era cerrado, né? E agora passou a ser uma área urbanizada, né? Então a gente vai ter que calcular uma vazão antes e uma vazão depois, né? Então nós vamos ter que atribuir um coeficiente de escoamento antes e um coeficiente de escoamento depois. Vamos pegar lá a nossa apresentação no PowerPoint, apresentação de vazões máximas, para pegar as fórmulas e as tabelas. Então vamos atribuir um coeficiente C de escoamento. Não é essa, é a apresentação de drenagem urbana, né? Escoamento superficial, ok? Então nós vamos pegar aqui as tabelas do coeficiente C. Isso aqui são tudo para áreas urbanas, né? Então, tipicamente para um setor como o Noroeste, né, poderíamos pegar áreas com prédios de apartamentos, eventualmente, né, e pegar aí um coeficiente de runoff de 0,50, né? Como esses apartamentos, como esses prédios são um pouco mais espaçados, eventualmente a gente pode pegar o limite inferior aqui do coeficiente, pegar um coeficiente de 0,50, ok? E a gente tem que pegar também um coeficiente para a situação anterior, para a situação em que eu tinha cerrado, né? Então, vamos dizer aí que a gente tenha anteriormente, qual o tipo de solo aqui em Brasília, argiloso ou argilo-arenoso, vamos dizer. Vamos pegar um valor intermediário e vamos pegar um coeficiente de, vamos dizer que seja floresta, né? O cerrado é um tipo de floresta, né? Então, vamos pegar aí um coeficiente de 0,30, ok? Esse era o coeficiente de runoff que a gente vai considerar na situação anterior à urbanização, ok? Então, vamos dizer aqui, C antes, 0,30. E o C depois vai ser 0,50, ok?
E aí, lembrando, o nosso método racional, a fórmula é, a vazão é C vezes intensidade da chuva vezes a área dividida por 360. Então falta ainda a intensidade da chuva, né? A intensidade da chuva, ela vai vir da curva IDF, né? A curva IDF de Brasília é essa daqui. 15,74 vezes tempo de retorno elevado na 0,207, mais o tempo de concentração, mais 11, elevado na 0,84. Então, falta eu definir o tempo de duração, né? O tempo de duração da minha chuva, né? O tempo de duração da chuva, para eu entrar na IDF, ele vai ser igual ao tempo de concentração da água, ou seja, o tempo que leva para a água escoar do ponto mais baixo até o ponto, do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Então vamos pegar essas distâncias, né? Para calcular o tempo de concentração, vocês lembram que a gente tem uma formulazinha que é a fórmula de Kirchhoff, né? Vamos copiar ela também para a nossa planilha. Então essa é a fórmula do tempo de concentração, né? Então eu preciso do comprimento mais aproximado do escoamento e da diferença de altitude ao longo do rio principal. Então a diferença de altitude, vamos ver aqui no próprio Google Earth, tá? Então eu tenho aqui no máximo uma altitude em torno de 1107, né? Tem essa mensagem chata que fica sempre na frente, né? Mas 1107, vamos dizer. E aqui na parte inferior eu tenho 1049, vamos dizer. Então, eu tenho um ΔH de 1107 menos 1049. Então, eu tenho uma diferença de nível aí ao longo dessa trajetória da água de 58 metros. E uma extensão de, vamos medir aqui, uma extensão aí de uns 1.500 metros, mais ou menos. 1.530 metros, ok? Então, o L, 1.530 metros. Sendo que o L na fórmula ele entra em quilômetros. Então, L, isso aqui dividido por 1.000 quilômetros. Ok? Com isso, meu tempo de concentração é 57 vezes, abre parênteses, L em quilômetros ao cubo, dividido por ΔH, tudo isso elevado na 0,385. Então eu tenho o tempo de concentração aqui de 19 minutos e meio. Esse é o tempo que a água leva para percorrer do ponto mais alto até o exutório, né? Então agora eu tenho condições de calcular minha intensidade da chuva, né? O tempo de retorno que ele pede no enunciado é de 5 anos, então 5. Então, I vai ser quem? Vai ser 15,74,7 vezes tempo de retorno elevado na 0,207. Tudo isso dividido por tempo de concentração mais 11 elevado na 0,884. Ok? Então isso dá uma intensidade de chuva de 107 milímetros por hora. Ok? 107 milímetros por hora. E finalmente eu posso então aplicar o meu método racional. A vazão é C vezes a intensidade da chuva vezes a área dividido por 360. Então, e aí eu vou ter duas vazões, né? Eu vou ter a vazão antes e a vazão depois. Antes da urbanização e depois da urbanização. Antes vai ser o coeficiente antes, vezes a intensidade da chuva, vezes a área em hectares, tudo isso dividido por 360. Então, antes da urbanização, essa área gerava uma vazão máxima de 7,38 metros cúbicos por segundo, ok? Agora, depois da urbanização, o que mudou? Mudou meu coeficiente de escoamento, né? Que representa a permeabilidade do solo, vamos dizer assim, né? E aí, então agora é 0,5 vezes 107 milímetros, vezes a área, que é a mesma,
Tudo isso dividido por 360. Então, a minha vazão passou de 7,4 para 12,3 metros cúbicos por segundo. Isso corresponde a um aumento de... Isso menos isso, dividido por isso, 67%. Né? É o mesmo aumento do coeficiente, né? Só o coeficiente mudou. Então, o coeficiente teve um aumento de 67%, então a vazão também vai ter o mesmo aumento. Então, provavelmente essa bacia de detenção aqui, que a gente viu na saída do setor noroeste, ela é dimensionada para reter esse aumento de vazão de 7,4 para 12,3. Ok? Com isso está resolvido o nosso problema e eu desejo uma boa sorte na prova.